Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite, queridos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o Gerson falou aqui, eu acho que ele me fez esse convite lá em março, fevereiro, e a data inicial acho que era 22 de setembro. Aí eu aceitei e tal, aí passou o tempo, minha irmã marcou o casamento dela, ela mora lá em Goiás. E aí eu falei, Gerson, vamos precisar de alterar a data, tem como? Então ela falou, não, tem sim, tudo mais, e aí ficou para agora, né? E aí eu estava conversando isso com a minha esposa, que ele já tinha dado esse tema aí, né? Na época, se fosse no 22 de setembro, ia ser um pouco diferente, porque ainda a gente não sabia da gestação, né? Mas como Deus é perfeito, mudou a data ali e a gente descobriu a gestação, estamos celebrando ao Senhor por isso, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, meus irmãos. E eu fui durante 9 anos pastor de ministério infantil. Aqui na PIB foram 2 anos no ministério infantil. Então, a gente aprende a quebrar gelo no ministério infantil com as crianças. Eu preciso quebrar o gelo com os irmãos aqui, né? Porque eu conheço alguns, não conheço todos. Então, agora vamos quebrar o gelo aqui. Que é de pegar o dedo de quem colocou aí na palma de sua mão e não deixar que peguem o seu. Beleza? A primeira agora é só um teste, não tá valendo nada, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Calma aí, concentra. 4. Aí, ó. Vamos agora pra ensaio foi bom. Agora vamos uma valendo aí agora, viu? Agora valendo oração, tá? Na hora que terminar aqui, que for o momento de oração aí, quem ganhar vai ter que orar mais, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Aí, ó, Deus é bom. Glória a Deus, que benção, que benção. Deus é bom, meus irmãos, e essa dinâmica para quebrar esse gelo, eu queria já comer. O Gerson falou assim, ele me deu um brief assim, e Pai segundo o coração de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você se divertiu com seus filhos? Já começa assim, né? Que agora foi bom, não foi? Mas e com seus filhos? Você viu que não precisa de muito para se divertir com seus filhos, não é verdade? Aqui com seus amigos e tudo mais. E falar sobre ser um pai segundo o coração de Deus é um desafio. Por quê? Porque todos nós aqui precisamos da graça de Jesus para que isso aconteça. Primeiro, a gente precisa da graça de Jesus para ser pai, porque é um milagre a concepção da vida humana. A gente precisa de entender isso. Um bebê ser gerado, a forma como ele é feito biologicamente, é um milagre que acontece na vida de uma família, de um casal. E o desenvolvimento desse ser humano. Deus confiar essa responsabilidade a cada um de nós que estamos aqui. Vocês com seus filhos, eu e os jovens que ainda não têm os seus filhos, mas que Deus há de entregar esses filhos. A gente precisa entender, nós precisamos da graça de Jesus. E eu queria destacar com os irmãos aqui alguns versículos. O primeiro deles está lá em 1 João 3, versículo 1, que diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. A paternidade de Deus, ela precisa de ser um modelo para nós. Nesse versículo aqui, a gente observa esse destaque, nós somos chamados filhos de Deus. Ele revela um amor paternal a nós. Deus demonstra paciência. Deus demonstra amor incondicional. Deus demonstra correção, sabedoria. Qualidades que todos nós aqui podemos e devemos ter. Sendo pais ou não, né? Porque tem alguns aí que não são pais. Sendo pais ou não. E quais dessas características você tem desenvolvido na sua casa? Sabe, queridos, eu no ministério infantil foi um tempo muito especial que eu vivi ali ao longo da caminhada, sabe? Conhecer famílias, conhecer crianças, conhecer histórias e ver como as famílias são diferentes, como elas têm as suas lutas, mas as famílias, né? Aí
amostragem que eu fiz, né, ao longo desse tempo aí. Preciso de registrar essa pesquisa, né? Mas quando um pai é presente, a criança é totalmente diferente de quando um pai não é presente. Você sabia disso? Você já deve ter ouvido isso aqui, né? Você já vem aqui, deve ter outros pastores que já falaram a importância de um pai presente aqui. Mas sabe, às vezes, a gente corre um risco de deixar isso mais para frente. Quando aquela criança já não é mais criança, já é um adolescente, já é um jovem, e aí ele já não quer mais tanta conversa assim, não. Porque a parte em que ele não tinha nada, em que ele estava começando a vida dele, ele esperava algo do pai dele e não encontrou. Aí você pode falar assim, pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Eu não conheço, meu irmão. Mas Deus, ele pode transformar histórias. O que eu quero falar para os irmãos aqui hoje é daqui para frente. A paternidade, ser um pai segundo o coração de Deus, é daqui para frente. Daqui para trás não tem mais o que fazer. É só se arrepender, pedir perdão e no dia a dia mostrar isso. Você tem demonstrado essa paternidade para os seus filhos como Deus demonstra para você? A paciência, as misericórdias que Ele tem por nós, você tem demonstrado isso pelos seus filhos? Ser um pai segundo o coração de Deus é olhar o que Deus tem e, pela graça de Jesus, sermos capacitados a termos essas características também. Eu falei de olhar daqui para frente e isso é muito interessante, porque às vezes a gente carrega culpa, não é verdade? E quando eu gosto dessa proposta do Lex aqui, porque eu vou falar aqui 20, 30 minutos, daqui a pouco vocês vão poder conversar. Poxa, sobre ser um pai segundo o coração de Deus. Daqui para frente, talvez você vá lamentar na mesa, mas você vai encontrar encorajamento também. Não é verdade? Alguém aqui já veio para o Legacy e encontrou encorajamento aqui no tempo de mesa? Olha aí. É isso. Sabe, querido, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua paternidade, no seu relacionamento com o seu filho. Às vezes a gente para e não lembra que Jesus, ele era filho de Deus. Eles tinham uma relação de pai e filho. É interessante que no mundo de hoje, lá, quando você já viu aqueles números que aparecem no telão, no culto aqui na PIB? Aqueles númerozinhos lá em cima, lá? É quando a gente está precisando do responsável pela criança, lá no Ministério Infantil. E a maioria das vezes, quem vai lá é a mãe. Só que é interessante que na Bíblia, Gerson, a gente vê Jesus chamando o pai dele várias e várias e várias vezes. Ele não vai atrás da mãe dele, não. Na sua casa, quem o seu filho busca primeiro? Quem a sua filha busca primeiro no momento de aflição, no momento de que ele precisa de compartilhar alguma coisa? Isso não é para gerar uma competição, meus irmãos, entre você e a sua esposa, ou entre você e a mãe dos seus filhos. É um momento para nós entendermos o nosso papel. Deus nos chama, todo homem é chamado para ser um pai segundo o coração de Deus. E nós precisamos demonstrar isso no dia a dia. É um grande desafio para todos nós, é verdade. Mas é importante que isso aconteça, que nós sejamos intencionais nisso. Você que ainda não tem os seus filhos, você que ainda não tem a sua esposa, você sabia que esse conceito pode ser aplicado no seu dia a dia também? Não apenas nesse contexto familiar. É tão interessante quando a gente observa a grandeza dos valores que Deus coloca para nós. A segunda coisa, que é bem parecida com essa, é que nós precisamos, dentro de casa, exercer uma liderança e uma provisão. Não apenas material, mas também espiritual. Um pai segundo o coração de Deus é chamado a ser um líder espiritual no seu lar, guiando sua família na fé e vivendo os princípios bíblicos de integridade e fé. Efésios 6,4 diz o seguinte: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quer ver só quem aqui já chamou a atenção dos seus filhos porque ele não fez a tarefa de casa da escola? Aí, ó, tem alguns.
Os outros que não levantou a mão, ou o filho é muito dedicado, muito aplicado, né? Ou está negligenciando. Mas agora, quantos aqui já chamaram a atenção do filho porque ele ficou um dia sem ler a Bíblia e orar a Deus? Isso é muito importante, meus irmãos. Glória a Deus pelos que fazem. Mas esse número precisa aumentar. Nós estamos guiando o bem mais precioso. A Bíblia fala que os filhos são herança nas mãos daqueles que Ele entrega. E como nós temos conduzido, guiado, liderado essas pessoas. Às vezes, é fato, é muito importante fazer a tarefa de casa, mas a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. E muitas vezes, essa repreensão, essa exortação, ela não faz parte dos nossos lares. Mas tem que fazer porque quer. É verdade, mas isso precisa ser ensinado. Um princípio, um valor, ele é ensinado. Até o momento em que ele se torna algo natural. Quantas vezes a gente liga para outras coisas, se importa com coisas que não são tão primordiais quanto orar e ler a Bíblia. Você não faz isso, meu irmão, que ainda hoje você desenvolva uma estratégia, ore ao Senhor e peça a Ele para que você faça isso com a sua família. Tem um pastor amigo meu que ele teve uma situação familiar que um filho dele, que é meu amigo, teve a esposa dele teve uma gravidez, e foi uma gravidez assim, não planejada, né? E aí ele começou a pensar, como que eu posso alcançar o coração do meu filho, da esposa dele e desse bebê que está para nascer, né? Que ia ser ali a netinha dele. E eu achei curioso, porque sabe o que ele fez? Ele começou a escrever devocionais relacionados ao relacionamento de pai e mãe com os filhos, sobre a concepção da vida. E durante 9 meses, ele compartilhou esses devocionais ali com o filho, com a esposa, até que a criança nascesse. O resultado disso foi que aquela moça acabou aceitando a Jesus e se batizando também. E eu achei bom, porque aí é um pastor que é amigo meu, quando eu mandei mensagem para ele falando que minha esposa estava grávida também, aí ele me contou essa história, que ele tinha esses devocionais, eu falei, pode mandar para mim que eu quero também. Esse menino com 8 semanas vai aprender a fazer devocional. Já vamos ensinar desde cedo. Sabe, queridos, é responsabilidade nossa. Liderar, guiar. A gente não pode abrir mão disso. Deus vai cobrar isso da gente. Aí você fala assim, nossa, pastor, mas é um peso muito grande. Não, meu irmão, é um privilégio. Deus está te dando um privilégio de conduzir os seus filhos, o seu filho, a sua filha, nos caminhos do Senhor. Você que ainda não tem filho, você tem que pensar nisso lá para o futuro. Não, eu estou aprendendo antes aqui. Posso chegar zerado lá. É igual quando a gente batiza uma criança, né? Você vai conversar com a criança, fazer a entrevista de batismo dela, a preocupação dela é que ela está sem sobremesa, porque ela desobedeceu o pai e a mãe. Ela pede perdão do pecado dela, é esse. Agora, quando é alguém mais velho, aí a ficha é longa do que tem para se arrepender. Então, você que ainda não tem filho, pense dessa forma. Você tem possibilidade de chegar muito mais maduro adiante. E você que é pai, não fuja dessa responsabilidade. A terceira coisa que eu queria destacar aqui é o amor sacrificial, que a gente encontra lá em Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Deus demonstra um amor sacrificial por cada um de nós quando Ele envia o seu Filho Jesus. Os maridos são chamados a amar as suas esposas. Aqui a gente precisa de colocar isso dentro do pacote de ser pai. Você tem a esposa lá, você não pode deixar de ser marido da sua esposa porque você se tornou pai. Isso faz parte. E é muito bom quando a gente olha essa passagem aqui, que fala que o marido deve amar cada um a sua mulher. Né? E nesse texto ali, num versículo anterior, está escrito que as mulheres têm que se submeter aos maridos. E geralmente a gente pega só essa parte, né? Tem que ser submissa. Só que o papel do homem é muito mais difícil. Porque a gente tem que amar nossas esposas como Jesus amou a igreja.
a ponto de dar a vida por ela. E o que eu mais tenho ouvido desde que eu descobri que eu vou ser pai, é assim, olha, a vida muda. O que tinha valor para você vai mudar. Por quê? E eu já comecei a perceber isso, gente. Eu gosto de, às vezes, comprar uma coisinha ou outra na internet. Agora eu só estou vendo coisa de bebê, já há 8 semanas ainda. Porque, e é curioso, assim, o pessoal chega assim e fala, não, pastor, eu estou com um negócio lá, se o senhor quiser, está meio usado. Eu falei, não, eu quero dar coisa nova para o meu filho. Não é assim? Você não pensa em dar o melhor para o seu filho? Você não se sacrifica pelo seu filho? E não simplesmente no que é material. Mas nós precisamos sacrificar muitas vezes as nossas agendas com outras pessoas para estar com os nossos filhos, para estar com a nossa família. Eu nunca me esqueço, gente, de uma vez que eu fui... Primeira vez que eu fui assistir um jogo de futebol. Para você não sabe, eu morava lá em Cristalina, Goiás. Alguém conhece? Aí, ó. Gerson morava lá perto, em Brasília. Lá. Ou seja, é uma cidade que ela não tem nem 60 mil habitantes. E olha que ela cresceu desde que eu vim aqui para Curitiba, viu? E eu lembro que eu torço para o Vasco. Tem mais algum vascaíno aqui, ó? Cadê? Ah, ali, ó. Amém, irmão. Eu sei que eu vou te ver na glória, viu? Tem algum flamenguista aqui, ó? Aí, ó, a maldição espalha demais, né? É difícil, viu? Mas, enfim, uma memória que eu tive com meu pai foi muito interessante, que eu me lembro que a gente assistia futebol só na televisão, e naquela época não tinha Sky, essas coisas, assim, igual tem hoje, fácil, né? Assim, tipo, tem um pacote que é 12 vezes de R$ 29,90, você faz um esforcinho, corta uma pizza ali no meio, você consegue assistir seu time perder o ano inteiro, né? Mas naquela época era mais complicado. E uma vez meu pai chegou e falou, nós vamos assistir Vasco e Goiás lá no Serra Dourada. Gente, eu lembro que foi uma coisa assim que me marcou até hoje, que eu não sei como ele conseguiu, mas a gente foi antes lá no campo, entramos, pisamos no gramado, tem foto lá. E eu lembro, gente, que, para variar, né, o Vasco perdeu, né, de 4-2. Mas foi de virada. Então, assim, o primeiro tempo a gente estava muito feliz, estava 2-0, aí no segundo tempo, não sei o que aconteceu. E eu me lembro disso. E o esforço que meu pai fez para que a gente pudesse ter aquele momento ali, sabe? Você sair de Cristalina para Goiânia era uma viagem de uns 300 quilômetros na época. E a gente foi e participamos. Eu lembro que meu pai ia, e aí, gente, eu era criança, né? Criança sabe como é que é. E aí o Vasco perdeu e eu vendo a torcida do Goiás cantar lá e eu chorava de tristeza, amargura, assim, nossa. Nada mudou, né? A diferença é que hoje eu não choro mais, né? Hoje eu já não choro mais, né? Hoje já tá tranquilo, né, irmão? Hoje já sabemos que é assim mesmo, não tem o que fazer, né? Mas sabe, queridos, um amor sacrificial. E eu lembro quanto custou aquilo para o meu pai, assim, sabe? Que aí eu estava com o uniforme do Vasco, assim, ó, chuteira, meião, e tudo que ele tinha se esforçado para que a gente pudesse ter aquele momento ali. E aquilo guardou no meu coração. Gravou, assim, de uma forma que, hoje, para mim, um dos momentos mais legais que eu tenho com meu pai é assistir futebol, independente de ser Vasco ou não. Em abril... em abril, ele veio para cá, eu estava de férias, a gente foi para Santa Catarina ali, ficar um pouquinho na praia. E teve um dia que a gente estava em Itajaí ali, naquele mercadão que tem lá, comendo peixe lá, e uma festa lá. Aí nós descobrimos que ia ter a final do Catarinense, que ia ser Brusque e Criciúma. E aí nós conseguimos lá comprar ingresso na internet, ainda tinha, né? Porque não é um jogo tão procurado assim. E a gente foi assistir Brusque e Criciúma. E conversar. Sabe, um sacrifício que ele fez, hoje é uma memória que eu guardo no meu coração e que é tão bom reviver. Sabe, às vezes a gente acha que não, mas filho lembra de sacrifício que pai faz. A maioria lembra. Então, meu irmão, como você tem se sacrificado pelo seu filho? A sua agenda, os seus gostos, para poder passar tempo com aqueles que Deus te entregou. E a quarta coisa, já caminhando aqui para o final, a paciência e a misericórdia também nos fazem
ser um pai segundo o coração de Deus. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Esse texto nos mostra que a gente não deve se apressar em julgar, a gente não deve se apressar em castigar os nossos filhos. Olha, meu irmão, e correção faz parte, viu? Se você não corrige o seu filho, você precisa corrigir ele. Porque senão alguém vai corrigir, e aí você vai achar ruim, e depois você vai passar vergonha. Já vou falando aqui, tá? Isso acontecia muito no ministério infantil ali, né? Teve uma vez, vou confessar um pecado aqui para vocês. Vou confessar. Teve uma vez que eu tinha uma criança que ela aprontou o culto inteiro, assim, sabe? Meu Deus do céu. E ali no ministério de criança era assim, ó. Falou uma, falou duas, aí a terceira chama o pastor. Aí comigo eu sou poucas ideias, assim, né? A gente conversa ali, dá uma chance, depois a gente já chama o pai. E teve uma vez, gente, que eu cometi um pecado tão grande que eu chamei o menino de malcriado. Aí você sabe que mexe com quem cria, né? Mas aí a criança lá, e aí, como é que foi o culto, né? O que você acha que ela falou pro pai dela? Me chamou de malcriado, né? Rapaz, o pai veio assim, ele veio bravo, mas com respeito, assim, né? Tipo, mas estava bravo, e não sei o que, você não pode falar. Eu falei, não, irmão, eu errei mesmo, me perdoa, não poderia ter falado isso. E aí você tem que ouvir depois, que você faz um pecado, você tem que lidar com a consequência, não é? Deus perdoa o pecado, mas a consequência está ali para a gente não fazer de novo e crescer. E eu me lembro que a gente foi conversando, aí ele falando, bravo, brigando. Aí ele falou, pastor, você não vai falar nada? Eu falei, não, meu irmão, eu errei. Mas seu filho te falou só isso. Ele não te falou porque que isso aconteceu? Aí ele falou, não. Eu falei, então pergunta para ele. Aí ele perguntou. Aí o menino falou. E o irmão tinha falado assim, pastor, eu vou denunciar você na ouvidoria da igreja. E eu nem sabia que tinha ouvidoria aqui na igreja. Eu falei, não, irmão, pode. Aí a gente usa um crachá lá, né, com foto, e meu nome é um pouco diferente. Eu falei, não, irmão, pode tirar uma foto aqui e tal, né? O senhor está certo, eu errei. No final das contas, o que aconteceu? Ele acabou pedindo perdão para mim. Falou, não, pastor, obrigado. Aí ele abriu o coração de umas situações que ele estava passando. Deus transformou essa tragédia em bênção. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente não tem paciência com os nossos e tem com os de fora. E aquele dia o que me constrangeu foi que eu fiquei chateado com a situação. Eu ainda não tinha filho na época, mas eu dei uma na minha esposa. E quantas vezes a gente faz isso com os nossos filhos? Porque a gente teve um dia difícil, porque alguém maltratou a gente, porque alguém teve uma situação desagradável que a gente estava envolvido. E os nossos filhos são os primeiros a receber as consequências ruins. E a gente se afasta, a gente não tem paciência, a gente não tem misericórdia. Quando um filho erra, a gente tem que ter paciência. Porque se a gente agir com ira, a gente vai passar da conta na hora de corrigir. A gente tem que ter paciência, meus irmãos. Misericórdia. A gente foi tão agraciado por Deus, a misericórdia dele nos alcançou de tamanha forma. E muitas vezes o nosso ímpeto é mais justiceiro. Não pode ser assim. Agora você vai aprender como é que faz. Você vai ficar de castigo para você aprender, para você pensar. Você já pensou se Deus tratasse você igual você trata o seu filho? Aí é para você pensar nas coisas de ruim que você já fez. Nos vacilos que você já cometeu. Porque eu tenho certeza que todo mundo fez isso. Porque a gente erra, né? Se você nunca errou, você tem que escrever um livro para nós ler, né? Para a gente saber como que não erra nesses momentos. Mas Deus, ele é misericordioso. E ser um pai segundo o coração de Deus também é isso. É agir com misericórdia e paciência. E, por fim, é formar um legado. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O legado espiritual e moral que a gente deixa para os filhos é o que mais importa. É investir tempo na vida espiritual deles.
Sabe, meus irmãos, eu gosto de fazer desafios quando eu prego, quando eu tenho a oportunidade de levar a palavra para as pessoas, né? Normalmente a gente desafia as pessoas a aceitar o convite da salvação de Jesus. E se você ainda não aceitou, você seja desafiado a aceitar esse convite também. Mas eu queria te desafiar a fazer... Quem aqui tem um plano de investimentos aí, que guarda um dinheirinho, um orçamento e tal? A maioria tem, né? Que hoje é comum. Eu conhecendo o pessoal aqui, certeza que eles já trouxeram alguém aqui para falar sobre finanças. Mas eu queria te desafiar a fazer um planejamento de investimento espiritual na vida da sua descendência. Você pegar um papel, uma caneta e falar, ó, isso aqui eu vou fazer todo dia para que os meus filhos caminhem com o Senhor. Isso aqui eu vou depositar um pouquinho todo dia de oração junto, para que o meu filho seja um homem de oração. Quando a gente for no culto, eu não vou largar meu filho lá no culto e ir para o outro culto, não. Eu vou ir lá, vou abençoar ele no culto dele, vou dar as instruções para ele, e aí sim eu vou para o culto dos adultos. Ele vai ficar no culto com as crianças e eu no culto com os adultos. Não simplesmente jogar lá porque você tem que ir para o outro culto e é uma distração, não. A você fazer um planejamento de quanto tempo você vai investir discipulando o seu filho. A gente discipula muitas crianças aqui na igreja, né? A gente faz os batismos e tudo mais, quando eles tomam as decisões deles. E eu acho curioso, porque a gente tem uma conduta, um costume de batizar a partir dos 8 anos de idade aqui na igreja. Só que o que acontece? Tem crianças com 6, com 7 anos, que elas já falam assim, tem um irmão, tem um amiguinho, elas participam, elas têm um relacionamento com Jesus, e elas falam, pastor, eu quero batizar. Eu já aceitei a Jesus, e elas dão um testemunho dela mesma. Aceitei Jesus, Jesus transformou minha vida, né? Com 6 anos é legal de ouvir assim, né? Ela fala com uma convicção. E aí a gente chama os pais para uma conversa e fala assim, pai, aqui a gente vai poder começar o discipulado com 8 anos. Só que a gente quer te encorajar a você já começar. E os testemunhos que a gente colheu disso foi muito bom. Eu sabia que teve uma criança preguiçosa para ler, gente. Não sei quem já participou do processo de alfabetização do filho, mas isso a mãe contando, pastor, preguiçosa para ler, ora, ajuda a gente. Ela sabe ler, mas ela tem preguiça de praticar e tudo mais. E aí a mãe foi sagaz, né? A mãe e o pai foram sagazes ali, porque aí falou, não, mas eu quero batizar, mas eu já aceitei Jesus. Aí a mãe falou, mas quem se batiza sabe ler e lê direitinho. Aí disse que a menina devorou o Novo Testamento, com 6 anos de idade. Sabe, é investimento da família, não é investimento da igreja. A igreja, o legado da igreja, a gente vai receber ele lá no céu. O legado dos pais que deixam para os filhos também vai ser no céu, mas Deus ainda dá a possibilidade dos frutos aqui. Qual o legado que você está deixando para a próxima geração? Meu irmão, se você está construindo patrimônio para a sua descendência, isso é maravilhoso, mas não é o principal. O principal é o espiritual. É aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quanto tempo você tem investido para passar esse legado, para investir na vida espiritual dos seus filhos? Ser um homem, um pai segundo o coração de Deus, requer isso de nós. E que você entenda isso como um chamado para a sua vida. Isso ninguém pode fazer por você, ninguém pode ser pai do seu filho por você, só você pode. Então que você assuma essa responsabilidade, que você entenda isso como algo de Deus para você. Que esses exemplos que a gente viu aqui, de ser um modelo de paternidade, de exercer a liderança e a provisão, um amor que faz sacrifícios, ter paciência e misericórdia e formar um legado para gerações futuras, que isso faça parte da vida dos irmãos. E eu queria orar com você agora. Antes da gente passar aqui para o próximo momento, eu queria pedir para você fechar seus olhos agora. E sondar o seu coração, né? Você melhor do que ninguém sabe o que aflige você, quais dessas áreas você precisa melhorar, quais dessas áreas
é importante crescer. E peça ao Senhor para te dar graça, para te fortalecer. Pai querido, eu quero interceder pela vida desses irmãos aqui, Senhor. Que eles sejam pais segundo o coração de Deus, que na casa deles, no lar deles, comece uma revolução, Deus, a partir dessa mudança de postura deles, Deus. Eu creio que o fato deles estarem aqui hoje já significa algo. Já significa que eles querem caminhar mais perto do Senhor e que eles levem os filhos deles, Deus, para mais perto do Senhor também. Que eles vejam como herança, que eles assumam essa responsabilidade de fato, Deus, de investir na vida espiritual dos filhos. Paizinho, que cada homem aqui seja capacitado e consiga fazer isso pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Essa é a minha oração por cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Espero que você tenha sido bênção e eu estou aceitando dica, viu?